Você vive um amor real, ou apenas faz parte de uma encenação? Olhe para a última foto que você postou com seu parceiro. Agora, seja honesto. O que aconteceu nos 10 minutos antes daquele clique? E nos 10 minutos depois? Se o seu amor precisa de plateia para parecer real, você não tem um relacionamento. Você tem um espetáculo. E o problema do espetáculo é que ele não sobrevive aos bastidores. Se o amor que você vive carece de uma vitrine para se sentir real, se ele exige ser constantemente encenado, filtrado e exibido para ser validado, talvez no fundo, ele não esteja sendo verdadeiramente vivido. Pare por alguns segundos. Feche os olhos para o brilho das telas e questione-se: por que, nesta era da hiperestimulação, desenvolvemos essa obsessão por relacionamentos que precisam parecer intensos a cada segundo? Criamos um padrão estético para o afeto. As fotos milimetricamente anguladas, as declarações públicas redundantes, os momentos que mais parecem roteiros de cinema do que frações da vida real. Buscamos surpresas registradas para a posteridade e emoções explosivas que caibam em um feed. Mas, quando a câmera se desliga, quando as luzes do palco se apagam e o público virtual se retira, o que sobra no silêncio do quarto? Nós fomos condicionados a acreditar que o amor só é legítimo se for empolgante, se for arrebatador, se for uma surpresa constante. Fomos intoxicados pela ideia de que a paz é tédio e a estabilidade é estagnação. Os filmes nos venderam a mentira de que o amor é uma tensão ininterrupta. As músicas nos convenceram de que ele é um sofrimento dramático ou uma paixão incontrolável. E as redes sociais nos impuseram a regra de que o amor que não é visto, não existe. Mas e se a verdade for exatamente o oposto? E se o amor real for, por natureza, muito mais silencioso do que o barulho do mundo permite ouvir? E se o amor verdadeiro for caracterizado pela constância sóbria, e não pela performance forçada? Hoje, eu quero convidar você a confrontar uma verdade desconfortável que quase ninguém tem coragem de tocar: o amor performático. Estamos falando de um afeto que não é cultivado para construir um lar, mas para sustentar um espetáculo. Um amor que se alimenta de aplausos e definha no anonimato. Um amor que depende desesperadamente da validação de terceiros e da intensidade febril do momento, mas que raramente possui raízes profundas o suficiente para sobreviver à aridez da rotina. O problema central é este: o amor verdadeiro quase nunca se parece com um espetáculo. Ele não é um evento, ele é um processo. Ele não é uma explosão, é uma manutenção. Ele é a repetição consciente, a escolha diária feita no comum, o compromisso que se mantém firme mesmo quando a emoção não é suficiente para sustentar o impulso inicial. Na filosofia antiga, muito antes dos algoritmos e de Hollywood, Platão, no livro O Banquete, já nos alertava sobre a natureza do desejo. Ele discutia que o amor pode até brotar do encanto inicial, daquela fascinação que nos tira o fôlego, mas ele só atinge a sua maturidade quando deixa de ser uma fascinação pelo espelho e passa a ser uma construção do bem. No diálogo platônico, o amor sobe degraus. Começa na atração física, evolui para a admiração da mente, ascende para a beleza da alma e finalmente culmina no amor ao bem absoluto. O drama da nossa geração é que nos tornamos especialistas em habitar o primeiro degrau, o da aparência e da sensação, e temos a audácia de chamar isso de amor. Mas a tradição bíblica também nos oferece uma advertência severa contra a encenação. No Evangelho de Mateus, Jesus ensina que aquilo que é feito apenas para ser visto pelos homens já recebeu em si mesmo a sua recompensa. Essa máxima não se limita à caridade ou à oração, ela se aplica visceralmente aos nossos relacionamentos. Quando o amor é performado para uma audiência, ele já recebeu seu pagamento: a aprovação social. Mas entenda bem, aprovação não sustenta casamentos. Curtidas não constroem respeito. Comentários elogiosos não garantem fidelidade. Como diz o livro de Provérbios, é a sabedoria que edifica a casa, e não o alarde. O que constrói não é o brilho do espetáculo, mas a firmeza da constância. Talvez o grande mal do nosso tempo não seja o desamor, mas a nossa obsessão por transformar o amor em uma peça de teatro. A pergunta que guiará cada palavra deste vídeo é simples, porém cortante. Você quer realmente viver um amor? Ou quer apenas parecer alguém que vive um grande amor? Se essa reflexão já começou a confrontar as suas defesas, eu te peço, fique comigo. Porque, nesse vídeo, vamos falar sobre
A anatomia do amor performático e como ele corrói a alma. O processo silencioso de destruição das relações modernas. O que a neurociência e as escrituras revelam sobre a permanência. E como migrar da busca por picos emocionais para a solidez de uma construção real. Respire fundo, porque, talvez, você esteja chamando de amor o que, na verdade, é apenas uma profunda e desesperada necessidade de plateia. E não se esqueça de deixar o seu like se esse conteúdo faz sentido para você. Precisamos definir com precisão o que estamos enfrentando. O amor performático não é necessariamente uma mentira completa ou uma falsidade planejada. Muitas vezes, ele é um sentimento real, porém hipertrofiado. Ele é um amor que se tornou dependente de estímulos externos, um afeto que sofre de uma carência crônica de plateia, e que não consegue se sustentar sem o oxigênio da percepção alheia. Ele não nasce do silêncio da construção, ele nasce do ruído da necessidade de ser notado. É o amor que se sente compelido a postar, a declarar-se em praça pública, a provar para os outros e para si mesmo, uma intensidade que a vida comum raramente comporta. Mas aqui reside a sutileza mais perigosa. O amor performático pode até começar com uma centelha de verdade, mas ele é intrinsecamente insustentável. Por quê? Porque ele é escravo da emoção alta. E a emoção alta não é um estado permanente, ela é um pico passageiro. A ciência é implacável nesse ponto. A neurociência afetiva nos revela que a fase da paixão avassaladora é um estado alterado de consciência, movido por uma tempestade química de dopamina, norepinefrina e serotonina. Biologicamente, esse estado não foi projetado para durar décadas, ele é um mecanismo de ignição, um impulso transitório para aproximar dois seres. O que a nossa cultura chama tragicamente de "o amor esfriou", a ciência chama de homeostase, o sistema voltando ao seu equilíbrio necessário. No entanto, como fomos treinados para idolatrar apenas o pico, quando a química cessa, entramos em abstinência. E é aqui que o amor performático se torna tóxico. Ele tenta mecanizar o arrepio. Ele busca desesperadamente novos picos através de exposições maiores, brigas dramáticas seguidas de reconciliações cinematográficas, ou pior, o descarte da relação atual em busca de um novo ciclo dopaminérgico. Ele ama o início, ama o frio na barriga, ama o espetáculo da descoberta, mas é absolutamente incapaz de suportar a beleza da repetição. E a verdade que ninguém quer ouvir é: o amor real é feito de repetição. O livro de Eclesiastes nos ensina que há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há o tempo de plantar e o tempo de colher. Mas o que a nossa geração ignora é o tempo do cultivo invisível. Ninguém colhe um caráter sólido ou um casamento inabalável se não estiver disposto a regar a terra nos dias em que não há sol, nos dias em que nada parece florescer. No livro da sabedoria, a verdadeira Sofia, sabedoria, é descrita como algo que se busca com constância, não com impulsos erráticos. O amor bíblico, em sua essência, nunca foi retratado como uma emoção descontrolada que nos atropela. No Evangelho de João, Jesus estabelece uma métrica revolucionária: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Observe a precisão cirúrgica dessa frase. Ele não diz, se me amais sentireis arrepios constantes. Ele diz, obedecerão. Na lógica do reino, e na lógica da vida madura, o amor é uma escolha coerente. É uma decisão que se toma pela manhã, antes mesmo de sentir qualquer coisa. É a constância prática que prevalece sobre o entusiasmo passageiro. É, como lemos no Eclesiástico, a firmeza de caráter de um homem sábio que se opõe à volatilidade do tolo. Hoje, as pessoas amam o conceito de amor. Amam falar sobre ele, amam as músicas que o descrevem e as fotos que o ilustram. Mas pouquíssimas suportam a disciplina de amar no anonimato da cozinha, no silêncio do perdão não postado, na renúncia que ninguém aplaude. O amor performático busca o aplauso. O amor real aceita o anonimato. O amor performático é movido pelo impulso. O amor real é governado pelo princípio. Voltando ao banquete de Platão, há uma distinção fundamental. O amor imaturo é possessivo e narcisista. Ele ama a sensação de possuir o objeto amado para que isso o valide. Já o amor maduro é generativo. Ele ama elevar o outro. Quem vive a performance quer ser visto como alguém amado. Quem vive a virtude quer ver o outro florescer. Pergunte-se hoje:
Seu relacionamento é sustentado por intensidade ou por estrutura? A intensidade é como um fogo de palha. Ilumina muito, impressiona os vizinhos, mas se apaga ao primeiro vento de crise. A estrutura é como os alicerces de uma catedral. Ninguém vê, ninguém tira foto da fundação, mas é ela que sustenta o peso dos anos e das tempestades. Intensidade impressiona, mas apenas a estrutura sustenta. Na próxima parte, vamos descer ao porão dessa estrutura para entender como a busca incessante pelo brilho externo está destruindo a paz interna das nossas relações. O amor performático possui uma característica cruel. Ele não destrói uma relação gritando, ele a corrói sorrindo para a câmera. Ele não é um evento catastrófico que implode tudo de uma vez. É um processo de enfraquecimento lento, uma anemia espiritual que ocorre porque o casal investiu tudo o que tinha no palco e deixou os bastidores em ruínas. E a verdade inescapável de qualquer união é que a vida acontece nos bastidores. A maioria das relações modernas não termina por falta de sentimento, mas por uma falência sistêmica de expectativas. Fomos envenenados por uma mentira cultural que dita que o amor, se for de alma, deve manter a voltagem máxima 24 horas por dia. Mas a biologia e a alma humana têm limites, nem o corpo suporta o estresse da adrenalina permanente, nem o espírito suporta o peso de ser o entretenimento constante do outro. Quando a intensidade inevitavelmente diminui, o que deveria ser o convite para o descanso e para a paz, quem vive de performance entra em pânico. Sem o barulho dos aplausos ou o brilho da novidade, o silêncio da rotina parece ensurdecedor. Surgem as comparações venenosas com o casal do lado, ou com o próprio passado. Começa o lamento do "antes você era diferente". E, nesse vazio brota a dúvida fatal: será que eu escolhi a pessoa errada? Na maioria das vezes, a resposta é não. Você não escolheu a pessoa errada, você apenas está tentando forçar um organismo vivo a se comportar como uma peça de ficção. No livro de Provérbios, aprendemos que a prudência guarda a vida. A prudência é o oposto do imediatismo, é a capacidade de olhar para além do agora. O amor performático odeia a prudência porque ela é sóbria, equilibrada e muitas vezes, sem graça, para quem busca o extraordinário. No entanto, é a prudência que permite que um casal atravesse um mês difícil sem questionar a validade da sua aliança. No Eclesiastes, há uma máxima que confronta diretamente a nossa idolatria pelo novo: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Pense na profundidade disso. Nossa cultura é obcecada pelo princípio, o frio na barriga, a conquista, o primeiro beijo, a festa de casamento. Mas o texto bíblico valoriza o que amadurece, o que resiste, o que chega ao fim da jornada. O começo é euforia, o fim é prova. O começo é promessa, o fim é caráter. O começo é apenas o potencial, o amadurecimento é a realidade realizada. O amor performático é um eterno entusiasta do começo, mas um covarde diante do processo. Quando a relação exige paciência para lidar com uma doença, resiliência para enfrentar uma crise financeira, ou simplesmente maturidade para suportar o mau humor do outro numa terça-feira comum, a performance sufoca. Ela não foi projetada para negociar diferenças, mas para exibir afinidades. E aqui precisamos ser claros: afinidade não é compatibilidade. Afinidade é gostar das mesmas músicas, das mesmas viagens, dos mesmos filtros. Compatibilidade é a capacidade de suportar as divergências com respeito e manter o compromisso quando o outro não tem nada de encantador para oferecer no momento. Muitos casais abandonam o barco justamente quando o amor deixa de ser uma emoção espontânea e passa a ser uma decisão voluntária. Eles confundem a transição da paixão para a caridade com o fim do amor. No Evangelho de João, vemos o padrão supremo. Cristo amou os seus até o fim. Não foi um amor de conveniência, não foi um amor facilitado pela empolgação das multidões. Foi um amor que permaneceu quando o palco era uma cruz e o público eram escarnecedores. Este é o ágape, o amor que não flutua conforme o cenário. No livro da sabedoria, lemos que a virtude se prova na constância. A virtude não é uma medalha que você ganha por um ato heróico isolado. É o músculo que você constrói na repetição correta de atos pequenos. O amor real aprende a habitar a estabilidade. E, para quem se viciou no drama da performance, a estabilidade pode parecer tédio. Mas não se engane, o que você chama de tédio pode ser a paz, o solo fértil onde a segurança é construída.
Quem confunde paz com falta de interesse passará a vida inteira trocando relações sólidas por dramas passageiros. Quem busca o espetáculo nunca conhecerá a segurança de ser amado pelo que é, e não pelo que consegue performar. Na próxima parte, subiremos o degrau final da filosofia platônica para entender como a escada do amor pode ser o mapa para resgatar o que você está perdendo. Se você deseja compreender a raiz da nossa insatisfação afetiva, precisa conhecer o que Platão descreveu em sua obra monumental, O Banquete. Através da voz da sábia Diotima, ele apresenta a escada do amor, uma jornada de ascensão que redefine o que significa de fato amar alguém. Para Platão, o amor não é um estado estático, é um movimento. Ele começa no degrau mais baixo, a atração pela beleza dos corpos. É o território do eros físico, do encanto visual, da estética que tanto nos seduz hoje. Mas, segundo a filosofia, o amor não deve estacionar ali. Ele deve subir. Da beleza do corpo, subimos para a admiração pela beleza da mente, os pensamentos, a inteligência. Dali, ascendemos para a beleza das almas, o caráter, a essência. O próximo degrau é a beleza das virtudes e das leis, como a pessoa age no mundo. E, finalmente, o topo, a contemplação da beleza em si, o bem absoluto. Perceba o movimento. O amor verdadeiro é um processo de refinamento. Ele deixa de ser um impulso puramente instintivo para se tornar uma contemplação consciente. Ele deixa de ser sobre o que eu pego do outro, e passa a ser sobre o que eu vejo e cultivo no outro. O grande drama do amor performático é que ele faz o caminho inverso ou, pior, ele se recusa a subir. Ele começa na sensação e exige que a vida inteira seja vivida naquele primeiro degrau. Ele é um amor que se torna refém da estética, da pele, da foto perfeita, do vibe do momento. E, por ficar preso na base, ele nunca experimenta a segurança dos degraus superiores. Platão entendia algo que a nossa geração, entorpecida por filtros, esqueceu. O amor imaturo quer possuir. O amor maduro quer transformar. Quem ama performaticamente está na verdade em um monólogo narcisista. Ele não ama o outro. Ele ama a imagem de si mesmo sendo o amante ideal. Ele quer ser visto como alguém desejado, bem-sucedido e amado. Já quem ama com maturidade, quem subiu a escada, deseja o crescimento do outro. Amar alguém não é apenas sentir um turbilhão no peito, é desejar de forma ativa e sacrificial que aquela pessoa se torne a melhor versão de si mesma, mesmo que esse processo não gere um único aplauso ou like. Aqui cabe uma pergunta que separa o joio do trigo, a paixão do compromisso. Você ama aquela pessoa, ou ama a forma como ela faz você se sentir? Se você ama apenas o que sente, você não ama o outro, você ama a si mesmo através do outro. E quando o sentimento oscila, o que é natural, o seu amor desaparece. Mas, se você ama a pessoa e as virtudes dela, você tem uma âncora que atravessa tempestades. Essa escada filosófica dialoga perfeitamente com a tradição da sabedoria. No livro de Provérbios, a sabedoria é exaltada como algo mais precioso que joias finas. No livro da sabedoria, a busca pela virtude é o caminho de elevação do homem. Ambas concordam com Platão, a maturidade exige responsabilidade. Maturidade é reconhecer que o outro não é um acessório da sua felicidade, nem um coadjuvante na sua performance. O outro é um ser humano complexo, que exigirá de você dias comuns, diálogos difíceis, e a aceitação de que o extraordinário não cai do céu, ele nasce do ordinário repetido com amor. Enquanto Platão fala da contemplação do belo, o Evangelho de João fala do ápice desse movimento, o amor sacrificial. O amor que se entrega. E a entrega é, por definição, um ato invisível. Não se entrega o coração em um palco. Entrega-se na renúncia diária, no silêncio que evita a briga, no esforço que sustenta o lar. O contraste final é este. O amor performático busca intensidade para se sentir vivo. O amor maduro busca propósito para dar sentido à vida. Um vive de picos de adrenalina, o outro vive de direção e constância. Se você não subir a escada, será eternamente refém do primeiro degrau. E quem vive na base sempre sentirá que algo está faltando. Porque, de fato está. Falta a profundidade que só a virtude e o tempo podem dar. Se a filosofia nos mostra que o amor deve amadurecer para ser real, a ciência moderna confirma que ele precisa se transformar para sobreviver.
Existe uma engenharia química por trás do que sentimos, e ignorar essa engrenagem é o caminho mais rápido para a frustração crônica. Pesquisas em neurociência revelam que a fase inicial da paixão, aquele estado de graça, ativa intensamente o sistema de recompensa do cérebro, inundando-o de dopamina. É o mesmo circuito acionado pela novidade, pelo jogo e pela expectativa do prêmio. Por isso o começo é tão inebriante. Tudo é descoberta, tudo é imprevisível, tudo é um estímulo inédito. No entanto, há um fato biológico que o amor performático se recusa a aceitar. O cérebro humano não foi projetado para habitar o pico dopaminérgico permanentemente. Viver em estado de paixão aguda o tempo todo seria metabolicamente insustentável para o organismo. Com o tempo, os receptores se ajustam. A tempestade química cede lugar a um novo sistema, mediado pela ocitocina e pela vasopressina. Estes são os hormônios do vínculo, da segurança e do apego profundo. É neste exato ponto que a maioria dos casais performáticos fracassa. Como fomos educados por uma cultura dopaminérgica, confundimos a estabilização dos níveis químicos com o fim do amor. Quando a euforia diminui, muitos sentem um vazio e acreditam que a conexão morreu. Mas o que aconteceu foi uma transição de sistemas. A paixão recuou para que a intimidade pudesse crescer. A excitação reduziu para que a profundidade pudesse se consolidar. O amor performático tenta, desesperadamente, reativar a dopamina através da exposição pública e da busca por picos artificiais, porque ele não sabe o que fazer com a paz. Para o viciado em intensidade, a paz parece monotonia. Para o viciado em drama, a estabilidade parece tédio. E aqui reside uma verdade desconfortável. Muitos abandonam relacionamentos saudáveis e parceiros leais porque desenvolveram uma patologia emocional. Eles confundem a ausência de conflito e a previsibilidade com a ausência de amor. Estudos longitudinais sobre casamentos duradouros mostram que as relações que sobrevivem ao tempo não são as mais barulhentas ou intensas, mas as mais previsíveis emocionalmente. Elas possuem menos picos e vales, e mais planaltos de segurança. A constância não viraliza. A segurança não gera cliques, mas é a única coisa que constrói um lar. Essa realidade ecoa com força total na sabedoria bíblica. No Eclesiastes, somos ensinados que tudo tem o seu tempo determinado. Existe o tempo do fogo, mas existe o tempo das brasas que aquecem por horas. No livro de Provérbios, lemos que o homem prudente governa o seu espírito. Governar o espírito, em termos modernos, é ter regulação emocional. É não permitir que o impulso do momento ou a carência de um estímulo químico destrua uma aliança de anos. No livro da sabedoria, a estabilidade da virtude é exaltada como a fonte da verdadeira felicidade. Perceba o padrão que atravessa os séculos. A filosofia antiga chama de maturidade. A neurociência moderna chama de vínculo ocitocínico. A sabedoria bíblica chama de constância. Todas apontam para a mesma direção. O amor real não é um incêndio descontrolado que consome tudo, é uma chama sustentada em uma lareira. Acender o fogo é fácil e empolgante, qualquer faísca serve. Mas manter a chama acesa exige disciplina, exige lenha diária, exige vigilância. O amor performático é um colecionador de inícios. Ele vive da novidade porque a novidade não exige caráter, apenas curiosidade. Mas a novidade nunca produzirá maturidade. Psicologicamente, muitos de nós crescemos associando amor à causa emocional. Se não dói, se não há insegurança, se não há uma montanha russa, sentimos que não é amor. Isso não é afeto, é condicionamento traumático. É um vício em cortisol disfarçado de romance. Talvez você precise se fazer uma pergunta hoje, com honestidade científica e espiritual. Você ama a paz, ou ama a intensidade? Porque a intensidade pode ser um vício solitário, mas a segurança é uma construção a dois. No Evangelho de João, vemos o exemplo de um amor que permanece mesmo quando não há aplausos, mesmo quando o cenário é de dor e silêncio. Esse é o amor que sustenta o mundo. Talvez o seu amor não tenha acabado. Talvez ele tenha apenas mudado de forma, e você está perdendo a beleza da árvore porque ainda está chorando a queda das flores da primavera. Na próxima parte, vamos confrontar o grande vilão moderno dessa transição, a vitrine das redes sociais, e como ela nos impede de viver o que postamos. Vivemos em uma era onde nunca foi tão simples simular a felicidade. Uma fotografia com a luz adequada,
Uma legenda carregada de adjetivos transcendentais, uma trilha sonora que evoca nostalgia, e um vídeo de surpresa milimetricamente coreografado. Em poucos segundos, o amor é transformado em conteúdo. Mas, diante dessa facilidade técnica, surge uma indagação que a nossa geração evita a todo custo. Quando um relacionamento precisa ser constantemente promovido, ele está sendo realmente vivido. A cultura contemporânea operou uma mutação perigosa: transformamos a existência em performance. O sucesso precisa ser ostentado, a felicidade precisa ser catalogada, a espiritualidade precisa ser fotografada. E o amor, o mais íntimo dos territórios humanos, não escapou dessa lógica de mercado. Tornou-se um produto de exportação da nossa vida privada para o escrutínio público. Entretanto, há uma distinção abissal entre o testemunho e a vitrine. O testemunho é o transbordamento natural de uma verdade vivida. A vitrine é uma curadoria artificial de fragmentos selecionados. No Evangelho de Mateus, Jesus profere uma sentença que atravessa os milênios e atinge o coração dos nossos algoritmos. Aqueles que fazem as suas obras para serem vistos pelos homens, já receberam a sua recompensa. Se aplicarmos essa sabedoria aos nossos relacionamentos, o diagnóstico é implacável. Quando o amor é performado para o olhar alheio, ele esgota a sua finalidade no momento em que o post é publicado. A recompensa é o like, é o comentário invejoso, é a validação social imediata. O problema é que o aplauso é um combustível volátil. Ele infla o ego, mas é absolutamente incapaz de sustentar o caráter. O aplauso não te ajuda a ter paciência com as falhas do outro, não te dá resiliência em uma crise financeira, e não sustenta a fidelidade no silêncio da tentação. O amor performático é um parasita da validação externa. Nele, as curtidas tornam-se uma confirmação de que a relação vai bem, e a ausência delas gera uma insegurança patológica. A exposição pública passa a ser a única prova de intensidade. Mas a verdade é que um relacionamento saudável não floresce sob refletores, ele cresce no invisível. Ele se fortalece no que ninguém vê, no que ninguém curte e no que ninguém comenta. O livro de Eclesiastes nos lembra com sobriedade: há tempo de falar e tempo de calar. Na economia do afeto, talvez precisemos redescobrir que há um tempo de celebrar publicamente, mas há um tempo, muito maior, de proteger. Relacionamentos maduros criam uma membrana de privacidade. Eles entendem que o que é sagrado precisa de segredo. Nem toda alegria precisa ser compartilhada para ser real. Na verdade, algumas alegrias perdem o seu perfume quando são expostas ao ar poluído da comparação digital. No livro de Provérbios, a prudência é a guardiã do coração. A prudência nos ensina a discernir a fronteira entre a vulnerabilidade autêntica e a exposição narcisista. O amor performático, contudo, é alérgico ao segredo. Ele acredita que se não foi visto, não aconteceu. E isso cria um ciclo de dependência devastador. Quanto mais você expõe, mais você molda a sua realidade para que ela seja admirável, e menos para que ela seja saudável. Nesse cenário, a aparência de harmonia torna-se mais importante do que a própria harmonia. Escondem-se as cicatrizes, calam-se as discordâncias, e evitam-se as conversas difíceis para não manchar a narrativa do casal perfeito. Mas a aparência não possui profundidade. Como lemos no Eclesiástico, o homem verdadeiramente sábio é reconhecido pela sua coerência, pela simetria entre o que ele é no público e quem ele é no escuro do seu lar. A coerência não precisa de palco, ela precisa de solo firme. Uma das marcas mais nítidas da maturidade afetiva é a segurança do silêncio. O amor real não sente a urgência de provar que existe. Ele simplesmente permanece. Ele não grita para convencer a plateia, ele sussurra para edificar o outro. O amor performático pergunta obsessivamente: como estamos sendo vistos? O amor real pergunta calmamente: como estamos sendo formados? São destinos diferentes. Um constrói uma estátua de gelo sob o sol, o outro constrói uma catedral de pedra no deserto. Na próxima parte, vamos sair do diagnóstico e entrar na prática. Como quebrar as correntes da performance e começar, hoje mesmo, a construir um amor que resista ao fim das luzes. Se você se identificou com os alertas que fizemos até aqui, a questão central agora deixou de ser intelectual e passou a ser existencial. A pergunta não é mais: isso é verdade? Mas sim: o que eu farei com essa verdade?
Reconhecer que você caiu na armadilha do amor performático é o primeiro passo da cura. Mas abandonar esse padrão exige algo que a nossa cultura raramente incentiva: a renúncia do ego em favor da construção do caráter. A maturidade começa quando assumimos a responsabilidade pelo que construímos no escuro. Aqui estão os 4 ajustes fundamentais para migrar da encenação para a realidade. Primeiro ajuste: ressignifique a métrica do amor. Pare, hoje mesmo, de medir a saúde do seu relacionamento pela intensidade das emoções ou pela frequência dos arrepios. A intensidade é um fenômeno meteorológico, o amor é um compromisso geológico. No livro de Provérbios lemos que quem domina o próprio espírito é mais forte do que quem conquista uma cidade. Dominar o espírito significa não ser refém das oscilações do humor ou da carência de estímulos. Um relacionamento saudável não é a ausência de emoção, mas a presença de um equilíbrio soberano. Aprenda a amar no dia cinza, pois é nele que a fidelidade é forjada. Segundo ajuste: troque a validação externa pelo compromisso interno. Mude a direção do seu olhar. Pare de perguntar ao espelho das redes sociais: estamos parecendo um casal forte? Comece a perguntar ao coração do outro: estamos nos tornando pessoas melhores por estarmos juntos? No livro da sabedoria, a virtude é apresentada como uma construção gradual. Entenda, o que é instantâneo costuma ser raso. O amor profundo exige o tempo do invisível. É o que acontece quando ninguém está olhando que define quem vocês realmente são. Terceiro ajuste: reabilite o valor do ordinário. O amor real não sobrevive de banquetes, ele sobrevive do pão diário. Ele é feito de gestos pequenos, repetidos, e muitas vezes banais. A escuta atenta após um dia exaustivo, o café preparado em silêncio, o respeito pela dor do outro, a presença fiel quando não há nada de mágico acontecendo. No Eclesiastes, somos lembrados de que melhor é o fim das coisas do que o princípio. O começo é marketing, o fim é legado. Aprenda a encontrar o sagrado na rotina. Se você só consegue amar no extraordinário, você não ama uma pessoa, você ama um evento. Quarto ajuste: suba a escada de Platão. O amor só amadurece quando deixa de ser apenas desejo de posse e passa a ser admiração pela virtude. Comece a procurar no seu parceiro não o que ele te dá, mas quem ele é. Admire o caráter, a disciplina, a coerência, o esforço. Quando você aprende a amar a virtude do outro, o relacionamento ganha uma blindagem que a química sozinha jamais poderia oferecer. Você deixa de depender do clima e passa a depender do alicerce. Por fim, entenda uma verdade radical: amar é a arte de permanecer quando a emoção não grita. No Evangelho de João, vemos que o amor de Cristo não foi teatral, foi sacrificial. Mas entenda bem o sentido dessa palavra. Sacrifício, no sentido original, significa tornar algo sagrado. Sacrificar a necessidade de aplauso em favor da paz do lar não é uma perda, é uma consagração. Talvez você precise se fazer a pergunta definitiva hoje: eu quero sentir amor? Ou eu quero ser alguém capaz de amar? Sentir é um processo biológico automático, muitas vezes egoísta. Ser capaz de amar é uma construção diária, um exercício de vontade e uma obra de arte da alma. Essa construção não gera likes, não faz barulho e não atrai multidões. Mas é a única que permanece de pé quando a juventude passa, quando o dinheiro falta, ou quando as luzes da ribalta se apagam. Prepare o seu coração. Porque na última parte deste vídeo, faremos o chamado final. É hora de decidir que tipo de história você quer de fato escrever. Que tipo de amor você quer viver? Chegamos ao ponto de decisão. Existe uma linha invisível, porém intransponível, que separa aqueles que decidem viver um amor daqueles que escolhem apenas encenar um amor. Um exige um palco, o outro exige caráter. Um se sustenta na opinião dos outros, o outro se fundamenta na verdade de quem somos quando as cortinas se fecham. Nesta jornada, vimos que a nossa cultura é viciada na estética da intensidade, mas que o amor real exige a ética da maturidade. A ciência nos confirmou que o cérebro precisa da paz para construir vínculos profundos. A filosofia de Platão nos desafiou a subir a escada da virtude, saindo da superfície do corpo para a profundidade do bem. E a sabedoria bíblica nos revelou que a força de uma vida não está no estrépito do espetáculo, mas na firmeza da constância. O amor real é, muitas vezes, menos empolgante do que os roteiros de cinema.
Ele não tem trilha sonora constante, não tem cortes de edição para pular os dias difíceis e não tem efeitos especiais, mas ele possui algo que a performance jamais poderá oferecer: densidade. Ele é infinitamente mais profundo porque não é feito de pixels, mas de presença. No banquete, o amor que alcança o topo da escada deixa de ser uma carência para se tornar uma contemplação da verdade. No livro de Provérbios, a sabedoria não decora a fachada, ela edifica a estrutura da casa. No Eclesiastes, o tempo não é um inimigo que apaga a paixão, mas o juiz que revela o valor do que é eterno. No livro da sabedoria, a virtude é o caminho de quem não se contenta com o que passa, mas busca o que permanece. E no Evangelho de João, o amor é definido pela permanência. Permanecei no meu amor. Nenhum desses pilares da humanidade trata o amor como entretenimento. Todos o tratam como formação. O maior perigo do amor performático não é apenas o risco do divórcio ou da separação. O maior perigo é a superficialidade perpétua. É o risco trágico de viver 40 anos ao lado de alguém, acumulando milhares de fotos e declarações públicas, mas nunca ter amadurecido 1 centímetro sequer. É a ironia cruel de postar textos intensos, mas não conseguir sustentar 5 minutos de uma conversa difícil e honesta. É o vazio de celebrar datas especiais com luxo, enquanto se negligencia o respeito nos dias comuns com indiferença. Entenda isto de uma vez por todas: relacionamentos inabaláveis não são construídos em momentos extraordinários. O extraordinário é apenas o transbordamento do ordinário vivido com fidelidade. O topo da montanha só é alcançado por quem respeita cada passo na planície. Pergunte a si mesmo agora, com a coragem de quem não quer mais se enganar: você está buscando uma emoção que te distraia ou está construindo um caráter que te sustente? A emoção é uma onda, o caráter é a rocha. O amor performático quer ser lembrado como algo intenso e invejável. O amor real será lembrado como algo fiel. E a fidelidade, meu amigo, raramente faz barulho. Ela não atrai multidões, ela não gera manchetes. Mas ela é a única força capaz de atravessar décadas e chegar ao fim com um sorriso de paz e a consciência do dever cumprido. Se esta reflexão cortou o barulho da sua rotina e fez sentido para sua alma, não a trate como apenas mais um conteúdo interessante. Não deixe que ela seja enterrada pelo próximo vídeo. Pense sobre isso. Converse honestamente com quem está ao seu lado. Avalie as bases do seu relacionamento sob a luz da maturidade e não do filtro da câmera. E se você acredita que o mundo precisa resgatar a urgência de um amor mais sólido, mais estável e menos teatral, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Deixe aqui embaixo seu compromisso. E escreva nos comentários: eu escolho a constância. Se você deseja continuar essa busca por uma vida com significado fundamentada na sabedoria que resiste ao tempo, inscreva-se aqui. Neste canal, nós não romantizamos o que é raso, nós mineramos o que é sólido. Porque lembre-se, o amor que realmente transforma o mundo raramente é o que mais aparece. Mas ele é, sem dúvida alguma, o único que permanece.